Boa noite, irmãos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Leamos todos juntos, em uníssono, que é um versículo pequeno, mas leamos com toda a reverência, assim, do modo como estamos. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, pedindo para que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, registra que Jesus não foi recebido de boa vontade pelas pessoas. Até mesmo no seu círculo familiar, Jesus não teve inicialmente aceitação como Messias, não foi acreditado, não foi recebido como Salvador, até mesmo pelos seus familiares. Vejamos no Evangelho de João ainda, no capítulo 7, versículos de 1 a 5. A incredulidade dos irmãos de Jesus. E depois disto, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Rejeição dos judeus. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: saí daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Os judeus, que foram por muitos anos instruídos através dos profetas acerca do Messias, também rejeitaram Jesus. E vemos no Evangelho de Lucas um episódio onde isso ficou muito claro. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, Jesus, já com os seus discípulos, depois de circular por toda a Judéia, ele volta para Jerusalém. Volta para Nazaré, para a sua terra, onde havia sido criado a maior parte do tempo, onde passou a sua infância, em Nazaré. Foi criado lá, todos o conheciam. E eu vou ler para vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 30. E então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras de redor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de
todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu estas escrituras em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a de Serepta, de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levavam até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Vejam que narrativa dramática é essa. Aquelas pessoas que tinham visto Jesus crescer, agora estavam ali arrastando Jesus pelo caminho, levando Jesus para um precipício para tirá-lo de lá, porque Jesus teve a franqueza de mostrar para eles que ele não estava sendo recebido como Messias. Talvez você pergunte: por que isso? Por que Jesus é tão rejeitado assim? Por que ele foi rejeitado pelos judeus? Por que ele foi rejeitado pelos entes da sua família? Por que aqueles que viram Jesus crescer não puderam acreditar que Jesus fosse o Messias? O pecado traz essa cegueira. O poder de Satanás confunde e impede que as pessoas percebam por si mesmas a luz de Cristo. Veja o que Jesus, já ressurreto, disse a Saulo quando o convoca a ser seu apóstolo aos não-judeus. Atos 26, 13 a 18, é o apóstolo Paulo contando ao rei Agripa o que lhe sucedeu quando estava a caminho de Damasco. E ele vai relatar o que Jesus falou para ele. E isso explica, irmãos, meus queridos, porque naturalmente o ser humano tem dificuldade de receber a Cristo. Jesus estava perante o rei Agripa e perante Festo. Ele tinha sido preso porque havia sido rejeitado pelos judeus, porque a sua mensagem era de que Jesus, que havia sido crucificado, era o Messias. E assim como aqueles judeus rejeitaram a Cristo, estavam também rejeitando e perseguindo a Saulo. Saulo havia sido julgado pelo Supremo Tribunal dos Judeus, que era o Sinédrio, composto pelos líderes religiosos, basicamente eram os líderes religiosos, os príncipes da nação de Israel, que formavam o Sinédrio. E aquele grupo julgou injustamente a Saulo e o condenou à morte. Mas como os judeus estavam debaixo do Império Romano, eles não puderam exercer esse juízo por conta própria. Tiveram que sujeitar isso ao governador daquela região. E por isso ele foi levado a Félix. Félix embromou, saiu daquele posto e
Festo tomou o seu lugar. E Festo ficou agora com aquela responsabilidade de julgar a questão dos judeus acerca de Saulo, que pregava Cristo. Só para mostrar como a situação estava em relação a Saulo versus os judeus, um diálogo entre Festo e o rei Agripa, ele começa a conversar com o rei Agripa sobre esse dilema, essa situação que os judeus trouxeram para ele. E ele fala assim no diálogo com o rei Agripa, no versículo 17 do capítulo 25. De sorte que, chegando eles aqui, juntos, no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem, acerca do qual, estando presente os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição e de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. Então esse foi a conversa entre Festo e o rei Agripa. Pois bem, o versículo que eu quero ler para vocês está no diálogo já de Paulo falando com o rei Agripa, capítulo 26, dos versículos 13 a 18. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar, resistir contra os agrilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converterdes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Esse versículo último que li fala do propósito de Deus ao trazer Paulo para junto de si. Ele se aproxima de Paulo de uma forma espetacular, de uma forma completamente sobrenatural, e nesse diálogo Jesus diz para Paulo o que ele quer, que Saulo seja usado para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. As pessoas naturais têm dificuldade de receber a Cristo porque o pecado os cega. Porque as trevas encobrem totalmente a pessoa e ela não percebe Cristo como Ele é. Os discípulos de Jesus também foram rejeitados. Lemos aqui todo o sofrimento de Paulo. Paulo, que antes fora um perseguidor dos cristãos, passou a ser perseguido pelos judeus por agora ser um cristão e mensageiro do cristianismo. Paulo foi levado a Roma sem um motivo justo,
apenas por ser cristão. O objetivo dessa reunião aqui de Paulo não era bem uma reunião, né? Uma inquirição entre Paulo e o rei Agripa e Festo, era para tentar fazer algum registro para mandar para Augusto César sobre o crime que ele teria cometido, do porquê ele estaria sendo levado a Augusto César, uma vez que ele era cidadão romano. Mas eles nem isso conseguiram redigir, uma causa pelo qual ele pudesse ser julgado. Assim é a cegueira daqueles que rejeitam a Cristo. Ainda hoje, Jesus vem sendo rejeitado. Recebem bem as crendices, toda a sorte de fantasias, delírios e vãs filosofias, mas não recebem a mensagem tão coerente de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Uma mensagem tão coerente. As pessoas resistem, mas têm uma facilidade enorme de receber as mais esdrúxulas filosofias, as mais esdrúxulas fantasias, crendices, coisas visivelmente da imaginação humana. Recebem bem os falsos ensinamentos considerados científicos, mas não consideram o fato da Bíblia estar falando a verdade. Cegueira total. Mas até mesmo, meus queridos, entre aqueles que se intitulam cristãos, existe a rejeição em nossos dias. Um cristão rejeitando a Cristo, como é que pode isso? Toda vez que a mensagem do Evangelho genuíno de Cristo é substituído pela pregação da própria instituição, da própria igreja, do próprio movimento religioso, essa adulteração, aonde a pessoa de Cristo fica apartado da mensagem e a instituição humana que é colocada em evidência, Cristo está rejeitado. Cristo foi rejeitado. E isso nós vemos em muito nas pregações nos nossos dias por aqueles que se dizem cristãos. Toda vez que ocorre promoção de bênçãos, curas e toda sorte de favores divinos apenas para essa vida, Cristo foi rejeitado. Não é difícil identificar, meus queridos, comportamentos que são flagrantes evidências de rejeição à pessoa de Cristo. Não é difícil perceber isso nos outros. Mas e quanto a nós? Será que todo o nosso comportamento demonstra uma pessoa totalmente entregue a Cristo? É essa provocação que eu quero lhe fazer nesta noite. O que é receber a Jesus? Eu estou falando isso porque aceitar a Jesus envolve mais do que ter uma aceitação, um assentimento de que ele existiu, de que ele foi uma pessoa que viveu aqui na terra de fato. Vai além disso. Aceitar a Jesus envolve recebê-lo como ele é, na inteireza do seu ser. Jesus é Deus. Deus que se fez homem, em algum momento ele se fez homem, veio aqui na terra para expiar o nosso pecado, morrendo em nosso lugar, pagando pelo castigo que cabia a mim pagar, cabia a você pagar, cabia a cada ser humano pagar. Ele se sacrificou, portanto, por toda a humanidade.
esse Deus, homem, precisa ser recebido assim. Não dá para ser diferente disso. Receber Jesus envolve entrega total. É saber e sentir que pertence a Ele. Quando o Saulo fala aqui do que Jesus disse, do que seria o seu ministério, ele está falando aqui de pertencimento. Pessoas sendo trazidas lá do poder das trevas, do poder de Satanás, e sendo agora trazidas para Deus, pertencendo a Deus. Receber a Jesus é sentir-se que agora é de Deus, pertence a Deus, é uma possessão de Deus. É reconhecer que antes estava em densas trevas, sob o poder de Satanás, vivendo uma vida de confusão e em uma trajetória direta para a perdição eterna, até ser resgatado pela luz de Cristo e ser transformado para o reino do Filho do seu amor. Aceitar a Jesus é rejeitar o pecado. Qualquer discurso pseudo-cristão que não fala em santidade, em rejeitar o pecado, não é discurso cristão. Porque o receber a Cristo envolve abandonar o pecado. Foi o que foi lido aqui no versículo 18 de Atos 26. A fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Receber a Jesus, portanto, é viver também a esperança de que há uma herança guardada nos céus, a qual esperamos para recebê-la no momento que deixarmos essa existência. Veja que como é amplo o receber a Cristo. Receber a Cristo é tudo isso. Mas dentro das igrejas existem muitas pessoas aculturadas no Evangelho. E talvez eu esteja me dirigindo a alguma dessas pessoas. Pode estar aqui entre nós, pode estar assistindo pela internet. Pessoas que são muito bem informadas a respeito dos milagres, pessoas que são muito bem informadas a respeito do poder de Jesus, das coisas que Ele realizou, do seu grande amor por Ele. Mas são capazes de nutrir uma certa simpatia por Jesus. Poxa, Jesus é bom, Jesus é legal, numa hora de aperto já sei quem procurar. Mas Jesus não veio ao mundo para conquistar a sua simpatia. Eu agora estou me dirigindo a você que ainda não recebeu a Cristo verdadeiramente. Jesus não veio ao mundo para conquistar a sua simpatia. Ele não pagou um alto preço, a sua própria vida, o seu sangue na cruz, só para ter a sua simpatia, não. Jesus quer mais de você. Jesus, o que Ele quer então? Ele quer ser seu dono. Ele é o responsável por você estar vivo. Ele quer ser o seu dono por sua escolha. Vocês se lembram do primeiro versículo que nós lemos? Lá no Evangelho de João 1,12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus sempre foi seu dono. Mas Ele quer ser seu dono por você ter se entregue a Ele. Ele é o seu dono porque Ele te fez. Jesus é o autor da criação. Se você está vivo, se você existe, se você pode se beliscar e sentir que está vivo, é porque Jesus quis. E Ele quer que você se entregue a Ele. Verdadeiramente, Ele quer ser seu dono
por vontade sua, não por força. Você já entregou sua vida a Jesus? Você sabe quando e onde você, num determinado momento, se ajoelhou, se prostrou, se humilhou e clamou a Jesus para ser o dono da sua vida? Porque isso é uma questão objetiva, meu querido. Não é algo que, como uma infiltração que vai se espalhando e quando vê você já é um cristão. Não é assim, não. Não é assim que funciona, não. É uma decisão. É uma decisão e é um marco muito característico, muito definido na vida da pessoa, aonde ele é transportado do reino das trevas e vai para o reino da luz. É um momento, tem data e local, porque você não ocupa um espaço nesse planeta. Você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, em algum lugar na sua trajetória de vida, você tem que ter tomado essa decisão, a menos que ainda não tenha tomado ainda. Então, pense aí com você, em que momento na sua vida e aonde você estava quando você tomou essa decisão, quando você pediu, quando você se derramou, como você se entregou ao Senhor Jesus. A Bíblia, eu deixei propositalmente um versículo que normalmente é sempre lido junto com aquele do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, que é a continuação do que o evangelista dizia. Ele vinha dizendo: veio para o que era seu e os seus não o receberam. E no versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, aqueles poucos que receberam a Cristo foram feitos filhos de Deus. Todo aquele que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador é preenchido pelo Espírito Santo. E um dos efeitos do Espírito Santo dentro do indivíduo é dar a ele a certeza de que ele pertence agora a Deus, a certeza de que ele é um filho de Deus. Isso está nas Escrituras. Lá em Romanos 8, 15 a 17, a palavra de Deus nos ensina isso. Diz assim, porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, quer dizer, Paizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo está sinalizando ali, lá dentro do nosso espírito, dando-nos a certeza de que já somos filhos de Deus. Você tem essa certeza, meu querido? Você tem esse frescor do Espírito soprando sobre o seu espírito e confirmando no seu coração de que você é um filho de Deus? Não corra o risco de ser contado com a maioria dos que rejeitaram a Jesus. Fique do lado da minoria, do lado daqueles que receberam a Jesus. O próprio Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, está lá registrado em Lucas capítulo 12, 32, ele diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Meu querido, não vá dormir essa noite sem entregar sua vida a Jesus. Não dê espaço para a sua natureza e rejeitar a Jesus. Lute contra essa natureza, se apoie no poder do Espírito Santo
e entregue sua vida a Jesus. Deixe de resistir ao Senhor Jesus. Viu o que Jesus falou para Paulo? Saulo, pare de resistir. Duro é para você resistir aos aguilhões. Pare com isso. Não resista. Me receba. E foi o que Paulo fez. Cumpriu tudinho que Jesus havia determinado a ele. Ele fez tudo aquilo que Jesus mandou ele fazer. Ele foi lá para os não-judeus, pregou, resgatou as pessoas das trevas para o reino de Jesus. E isso é outro aspecto de receber a Jesus. Quem recebe a Jesus se coloca à disposição para ser usado por Jesus. No âmbito da igreja, que é onde Jesus estabeleceu o modo pelo qual seus discípulos iriam servi-lo. Você quer receber a Jesus? Saiba que não vai ficar ocioso. Saiba que não vai ficar parado. Vai ter serviço para você nas trincheiras do Evangelho. Se vierem as rejeições, saiba que Jesus também foi rejeitado. Muitos dos seus discípulos também foram rejeitados. Mas há uma herança para você no reino de Deus. Você vai viver agora com a perspectiva do futuro. Não caia nesse blá 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 de evangelho que só te traz benefícios para essa vida, não. Jesus tem muito mais para você. Jesus tem a vida eterna para te dar. Não substitua a mensagem verdadeira de Jesus por poucas ninharias para essa vida. Receba Jesus como Ele é, Deus. Que o Espírito Santo encontre um terreno fértil para você tomar essa decisão nesta noite.